Olá, sou Antônio Dias, e esse é o canal Concursando. Hoje abordaremos um tópico que é importante não somente para nosso conhecimento bancário, que usaremos durante uma prova, mas para o nosso dia a dia como cidadãos, pois todos nós podemos estar ligados direta ou indiretamente. Falaremos sobre a lavagem de dinheiro. Sendo assim, vamos lá. Desde tempos remotos o ser humano tenta fazer uma coisa parecer ser outra maquiando sua aparência de forma sutil, ou explicitamente à mostra. Pelos mais diversos motivos ou razões. Uns legítimos, outros não. Quando falamos de valores monetários, podemos entender que a motivação para tal prática advém da ilicitude dos recursos. A ilicitude de um determinado valor monetário pode ser constatando pela não comprovação de sua origem, ou pela associação de sua origem a atos ilegais previstos em lei, como por exemplo, tráfico de armas, de drogas, de informações, sequestro, comércio de produtos roubados, falsificados, entre tantas outras coisas que poderíamos mencionar. Nos anos 80 muito ouvia-se falar nos cartéis que dominavam o tráfico de drogas em escala mundial, produzindo impérios que sujeira que um magnata do pó não poderia ser preso, dado seu poder e riqueza. Guerras civis ou entre nações vizinhas eram alimentadas pelo tráfico de armas. Assaltos e sequestros também possuíam seus devidos lugares nessa engrenagem. O sistema financeiro, como não poderia ser diferente, também era alvo. Porque nem tudo poderia ser comprado com dinheiro vivo. E pode realizar negócios em outros países, como aquisição de móveis e imóveis, investimento em empresas, ou mesmo pela necessidade de transformar o dinheiro em patrimônio. Era necessário que esse dinheiro sujo passasse por um complexo processo que lhe dava um aspecto de legalidade. Muitas vezes esse processo era auxiliando ou encoberto por agentes do sistema financeiro de vários países. Entretanto, o conceito de branqueamento de capitais é bem mais antigo do que isso. Já nos anos 20, um conhecido mafioso da época teria comprado uma cadeia de lavanderia em Chicago, para dar aparência de legalidade ao dinheiro provindo do comércio de bebidas alcoólicas. Prática proibida na época. Também há um conhecido caso dos Estados Unidos, de pessoas que se envolveram em transações financeiras que direcionavam fundos ilegais de campanha para o México. E depois de volta para os Estados Unidos, através de uma companhia em Miami. A história foi contada no filme Todos os Homens do Presidente. O caráter social internacional fez com que nos anos 80 houvesse a Convenção de Viena tendo em vista os lucros do tráfico de drogas. Várias outras ações foram tomadas durante as décadas que se passaram. E os ataques de 11 de setembro de 2001 colocaram o terrorismo na lista dos crimes financiados por dinheiro ilícito. Então o crime de lavagem de dinheiro basicamente consiste na prática pela qual se insere na economia formal recursos decorrentes de atividades ilícitas, por meio da ocultação ou dissimulação de sua verdadeira origem. Agora que contextualizamos e já entendemos o conceito sobre o assunto, podemos nos aprofundar no que pode ser cobrado nos exames CPAs 10 ou 20 e em concursos públicos. O Brasil assinou a Convenção de Viena em março de 1998 e aprovou a Lei nº 9.613, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro. Em 9 de julho de 2012, foi aprovada a Lei 12.683, que revoga a lista de crimes antecedentes necessários para que houvesse condenação por lavagem. A partir dessa data, todos os crimes previstos no Código Penal brasileiro são considerados crimes antecedentes. Em 2016 tivemos a Lei Antiterrorismo de número 13.260/2016. Na prática essas leis fizeram com que todos os envolvidos, em qualquer grau, fossem enquadrados por elas. Dessa forma nem precisamos perder tempo nomeando quem está sujeito à lei, pois todos nós estamos de alguma forma sujeitos às leis PLDFT. Ou prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico. Em relação às fases da lavagem de dinheiro, essas são agrupadas atualmente em etapas distintas e simultâneas, compreendidas em item colocação. A primeira etapa do processo é a inserção do dinheiro no sistema econômico. A colocação se efetua por meio de depósitos,
pagamento de boletos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens como ouro, pedras preciosas, obras de arte ou imóveis. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas tais como o fracionamento dos valores em quantias menores e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie. Essa etapa também é conhecida por ser a mais perigosa e delicada, devido à grande exposição do portador e à fácil associação do dinheiro à sua procedência ilícita. Item ocultação. Após o dinheiro ilegal ter sido inserido no sistema e já não mais ser físico. A segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia que incrimina, que conecta o dinheiro à sua origem ilícita. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, por meio de transferência entre contas corrente e poupança, muitas vezes em nome de laranjas ou contas fantasmas. Também se utilizam do pagamento de boleto entre empresas fantasmas. Por fim, é comum que sejam feitas remessas de dinheiro para instituições financeiras em outros países, preferencialmente em países chamados de paraísos fiscais. Item integração. Na última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico em forma de investimentos em diversos setores da economia como empreendimentos, doações, patrocínios, ou qualquer outra forma que possa legitimar o dinheiro. Não raramente empresas de fachadas, criadas para cumprir o importante papel dessa etapa do branqueamento do capital, prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar a origem do dinheiro. No Brasil, o combate ao crime de lavagem de dinheiro é outorgado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A circular Bacen de número 3978/2020 fala sobre a política e procedimentos internos a serem adotados pelas instituições financeiras para combater a prática do crime de lavagem de dinheiro. Identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes, correntistas ou não. Efetuar avaliação de risco. Identificar toda a cadeia societária da pessoa jurídica, até a identificação da pessoa natural caracterizada como beneficiário final. Identificar as operações em espécie de valor superior a R$ 2.000. Monitorar todas as operações realizadas pelos clientes, correntistas ou não. A Instrução CVM 617/2019 apresenta as disposições sobre o tema no âmbito do mercado de valores mobiliários, tais como instituir política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e a obrigação de entrega de relatório anual sobre a efetividade dos resultados de avaliação de risco. Ampliação dos deveres e fiscalização, controle e monitoramento de operações das pessoas expostas politicamente, PEPS, que são os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes. Cadastrar clientes, terceiros, beneficiários finais para efetuar qualquer liquidação financeira. Cumprir imediatamente as resoluções do Conselho de Segurança Nações Unidas ou as designações de seus comitês, nos termos da Lei de nº 13810/2019. Também temos a circular SUSEP 612/2020, que demanda sobre a política de controles internos para as sociedades seguradoras e de capitalização, corretora de seguros e demais assemelhadas autorizadas a operar com a SUSEP. Dessa forma podemos dizer que as instituições têm por obrigação praticar a prevenção por meio da identificação de seus clientes e suas movimentações bancárias, e comunicar ao COAF imediatamente ou até o dia útil seguinte à sua verificação, sem que seja dada ciência à parte cuja ação foi comunicada ou a terceiros, qualquer movimentação que apresente indícios de ilicitude. Sobre as penalidades devemos saber que, caso verificado alguma irregularidade, o diretor constará, junto com a instituição, como parte do processo administrativo sancionador correspondente, estando sujeito a penalidades administrativas na pessoa física. Também,
Outros administradores das instituições financeiras que deixem de cumprir as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro também estarão sujeitos a penalidades administrativas, sem prejuízo de eventual responsabilização civil ou penal nos termos da Lei 9.613/98. As penalidades administrativas cabíveis que podem ser aplicadas cumulativamente são as seguintes: advertência ou multa pecuniária variável, não superior ao dobro do valor da operação, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou ao valor de R$ 20.000, o que for menor. Inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613/98. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Aos responsáveis por práticas de crime de lavagem de dinheiro, serão imputadas as penas de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Incorre na mesma pena quem ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. As mesmas penas são aplicáveis também aos agentes que possibilitaram a ocorrência da lavagem de dinheiro em seu ciclo amplo, que, como visto, engloba integração, ocultação e colocação. Todo criminoso que contribuir com as investigações e entregar provas de sua colaboração terá sua pena reduzida de 1 a 2/3 do total da pena, ou até mesmo será convertido ao regime prisional. Vale ressaltar que o Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio. Nas provas normalmente é apresentado um contexto seguido de uma pergunta. A resposta correta pode ser apenas uma entre as alternativas ou uma sequência de verdadeira ou falsa levando a uma combinação correta. Você tem que ter em mente as informações básicas como: quem está sujeito? Todos. Quais as penas? Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Qual o tempo de resposta após identifica o indício? Até o dia útil seguinte à sua verificação. Respostas como essas precisam estar fixadas de forma clara e objetiva em suas mentes, para você não perder tempo na hora da prova. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do tópico. Deixe um comentário ou faça uma pergunta. Deixe seu like e até a próxima!